Será que ainda hoje o ciúme é usado como justificativa para crimes contra as mulheres? Vamos conhecer agora os dados que a promotora de justiça Gabriela Mansur traz para a gente a esse respeito. Olha só. O ciúmes é uma das tentativas de justificativa mais clássica no contexto de crimes de violência contra a mulher. Desde o início do Código Penal, em 1940, até os dias atuais, infelizmente, em que pese a evolução sobre a conquista e a promoção dos direitos das mulheres, ainda nos deparamos com essa questão. Matei por ciúmes, agredi por ciúmes, ameacei por ciúmes. O que mais escuto? Se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém. Essas são as teses de defesa mais utilizadas em crimes dessa natureza. Em 2018, no Ministério Público de São Paulo, minha querida colega promotora de justiça Valéria Scaranci lançou uma pesquisa, o raio-x do feminicídio. Das 364 denúncias oferecidas pelo Ministério Público, 30% delas tiveram a tentativa de justificativa como ciúmes, sentimento de posse ou machismo. Um levantamento feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, divulgado em 11 de março, informa que existem mais de 67 mil processos em tramitação relacionados à Lei Maria da Penha. A palavra ciúmes nesses processos foi mais de 55 mil vezes. É muito comum que eu faça a omissão do sujeito diante de um crime. Eu escutei vozes, eu estava possuído, eu estava fora de mim ou fora de si, que é a minha preferida. Eu estava fora de si, eu ouvi vozes, aquilo me enlouqueceu, foi em defesa da honra. Não, se você matou ou bateu é porque você é um canalha, não teve nada a ver com vozes, possessão ou um sentimento. Então, é isso, está na hora de colocar de novo o sujeito no centro da ação e parar de justificar, coisa muito comum no machismo, não, mas ela me enlouqueceu, foi você que era louco e se permitiu usar essa justificativa. E é muito triste, né? Ela trouxe uns dados ali e a gente ainda em 2020 tem que falar sobre isso e infelizmente vamos ter que falar por muito tempo, né? Vamos, inclusive porque, enfim, quando o assunto da violência contra a mulher ele passa a se tornar um assunto mais comum na pauta do debate, você percebe uma resistência a essa temática. Uma resistência a essa temática que se manifesta também pelo protagonismo das mulheres, que tem se tornado cada vez mais evidente. Então, existe uma resistência dos homens que se sentem de alguma maneira ameaçados. E uma resistência a esse assunto da violência contra a mulher como se fosse um vitimismo. Eu vejo muito esse discurso, inclusive, e eu acho que é muito importante falar sobre isso, para inclusive invalidar esse argumento. Existem pessoas que defendem que os homens seriam as maiores vítimas da violência doméstica, fazendo um comparativo de números absolutos, porque em números absolutos os homens são as maiores vítimas dos crimes violentos no Brasil. A gente pode pegar o dado dos homicídios, mas isso de nenhuma maneira autoriza a gente a descaracterizar a relevância da violência contra a mulher, da violência doméstica contra a mulher, porque a gente tem que fazer uma comparação em números relativos. Dentro do conjunto de homens vítimas de violência, uma parcela muito pequenininha é vítima de violência doméstica. Dentro do conjunto de mulheres vítimas de violência, uma parcela muito significativa é vítima de violência doméstica. E, portanto, de nada adianta usar os números absolutos. A gente precisa falar em números relativos. A relevância da violência doméstica dentro do campo da violência contra a mulher como um todo é a mais importante, é a maior causa, dos crimes violentos. E por isso a gente precisa dedicar especial atenção a isso. Tem que saber interpretar esses números, né? Claro. E Rita, quando a gente fala de violência contra a mulher, a internet, de certa maneira, pode se mostrar uma aliada nesse sentido. Porque eu já vi um movimento muito grande de mulheres se ajudando na internet. Se você está se sentindo ameaçada, manda uma mensagem, a gente dá a mão uma para outra, mesmo que não agora a gente possa fazer isso, mas as mulheres estão se ajudando cada vez mais na internet, né? Sim, inclusive existem vários aplicativos que fazem com que uma mulher ela está sofrendo algum tipo de violência, ela consegue avisar, é quase como se fosse um botão de emergência e outras pessoas próximas conseguem ficar sabendo, alguns deles são ligados até à polícia. Então isso é muito importante, até esse senso de comunidade entre as mulheres, de conseguir compartilhar, falar sobre isso, porque muitas dessas mulheres, elas acabam sofrendo essa violência e não falam nada, né? Por
vários motivos, principalmente o medo, inclusive, de sofrer mais violência ainda. Então, é muito importante, inclusive, esses sinais ou algum tipo de mensagem que as mulheres têm com as amigas para conseguir sair um pouco disso, porque muitas vezes elas se sentem realmente isoladas, né? E não conseguem ter com quem conversar ou expor aquilo que elas estão passando. Então, a internet, né, para além dessa coisa da rede social que intensificou toda essa vigilância, né? Porque eu acho que muita gente acaba confundindo a questão da transparência, né? Que a gente quer que as coisas sejam transparentes, mas a gente não precisa, entre, né, as pessoas que estão no relacionamento, ter essa transparência absurda, né? Todo mundo precisa da privacidade. Por que a gente discute privacidade de dados sem discutir a privacidade do indivíduo? Então, a internet ajudou muito, né, nessa questão em amplificar a violência, não, os ciúmes, mas também ajuda, ao mesmo tempo, a mulheres que sofrem, por exemplo, da violência também conversar e expor isso, né? É importante, como a gente já disse, não entender o ciúme como algo positivo. Ai, ele está se importando comigo, ou ela, né, muitas vezes também.